Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol no terceiro ano B-Noite. Sou professora Luma e estou aqui hoje para fazer a devolutiva da nossa última tarefa avaliativa, assim como estudarmos um pouco sobre marcas linguísticas, um conteúdo muito importante para a compreensão e interpretação de texto. Neste momento, é importante que você tenha caderno, caneta ou lápis em mãos para fazer as anotações que você julgar necessário e também que for recomendação nesta videoaula. Na nossa atividade avaliativa, foi cobrado para vocês o conteúdo, pronomes pessoais e pretérito perfeito, certo? Nos pronomes pessoais, na primeira questão, eu coloquei o significado, né? Que assim como no português tem, também são os pronomes pessoais, em espanhol, os pronombres personales, e disse que a função sintática dele é o quê? Substituir o nome. Coloquei uma frasezinha, como está aqui na tela, de eu necessito descansar. Qual é o pronome pessoal nessa frase? Quem estudou, quem prestou atenção ao longo do mês de fevereiro, viu que o yo é um pronome pessoal. Então, a resposta da questão 1 é yo. Yo também depende da pronúncia. A segunda questão, muito parecida também com a primeira, porque ela diz respeito a também pronomes, só que aqui em formas de tratamento, né? Como a gente estudou, o tu e o vosotros é um pronome usado para falar de forma informal com as pessoas, né? Um amigo bem conhecido, os te e os teres para falar com pessoas que não são tão próximas, né? Ou usar um tom mais de respeito, tal e tal. E coloquei uma situação para vocês. Imaginemos agora que você está em uma lanchonete e precisa conversar com alguém de sua idade ou idade bastante próxima. Então, que registro da língua você usaria? Formal ou informal? Foi colocado para vocês também ao longo do mês que o tratamento formal e informal tem disso, né? Proximidade ou não de uma pessoa. E veja aqui que ele está nos dizendo que é uma pessoa com a idade igual ou idade próxima. Então, você vai usar que tipo de tratamento? O informal, né? Porque quando você está com uma pessoa ali próxima, uma pessoa que compartilha os mesmos gostos com você, você tem total liberdade para estar falando com essa pessoa. Então, tu poderia estar usando os pronomes tu, vosotros e assim vai. Na terceira questão, foi cobrado o conteúdo pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito composto, que é formado aí pelo auxiliar do verbo haber, né? No presente do indicativo. Coloquei aqui quem são esses auxiliares para vocês e coloquei aqui o verbo também, né? Que é terminado em ado, o ido. Coloquei mais uma vez uma frasezinha, esta manhã me he despertado temprano para ir à escola. Nessa manhã eu levantei cedo para ir à escola. Qual é o verbo que está no pretérito perfeito aqui? Veja que está fácil de identificar. Eu disse para vocês que o pretérito perfeito é formado pelo auxiliar do verbo haber, coloquei aqui entre parênteses, e o verbo, né? O verbo no particípio principal. Olha aqui a terminação do verbo, ó. O verbo despertar, conjugado no pretérito perfeito, ado. Me despertado. Então, a resposta dessa questão está aqui, ó. Teve gente que colocou só o verbozinho auxiliar, e, né? Só que é os dois, o verbo auxiliar junto com o verbo no particípio, e despertado, certo, gente? Então, veja que a resposta está dentro da própria questão. Dando continuidade aos nossos conteúdos, prestem muita atenção neste slide no momento. Você pode até pausar ele, escreva todas as informações desse slide, menos essa parte onde tem observação, porque ela é só a título de informação, e copie, né, o que são as marcas linguísticas. Como o próprio slide está nos dizendo aqui, as marcas linguísticas, né, são elementos presentes nos textos que nos fazem, né,
estar mais atento à interpretação, a compreender o que um texto quer nos dizer, o que ele está nos perguntando. Que marcas linguísticas são essas? São as pontuações, os pontos de interrogação, de exclamação, os balãozinhos que marcam a fala de um personagem, a vírgula, como eu coloquei aqui também, imagens, gráficos, expressões. Tudo isso são marcas linguísticas que nos direcionam à compreensão e interpretação de um texto, principalmente em língua estrangeira, na qual muitas vezes a gente não sabe, não conhece todas as palavras, não sabe traduzir, não entende tudo, mas uma marca linguística ela nos ajuda a interpretar, a compreender o texto. Vamos às questões para a gente verificar melhor. Olha, eu trouxe aqui uma questão para vocês. Temos aqui imagens, né? Como vocês podem estar vendo aqui. Também temos texto, né? O personagem diz assim: Alô, del 911, esta é uma emergência. Ruigan, que nos sigam atracando. Nuevo aumento a las gasolinas. E aí, o que foi que vocês entenderam? Qual o contexto? O que é que me direciona a compreender? Que marcas linguísticas eu tenho aqui nesse texto? Aí vem a pergunta. O que faz essa charge mais humorada é o quê? É as pessoas insistirem em passar trotes para o disque emergência? E aí, você analisando o texto, as imagens, você acha que o homem está passando trote? E aí? O cliente ser assaltado por uma bomba de gasolina, existe isso mesmo? Uma bomba de gasolina assaltada? O homem não conseguir ser atendido porque está sendo assaltado? A bomba de gasolina não assalta. Aqui também o contexto não diz que ele está sendo assaltado. O excesso de calor ao abastecer o carro? E aí, pessoal? A resposta: o consumidor se sentir assaltado pelo preço que cobram da gasolina. Um contexto muito real também na nossa sociedade brasileira, né? A gasolina muito cara e esse contexto gera muitos memes, né? Charges como essa. Então, veja o que é que me direciona a essa resposta. A bomba de gasolina, né? A frasezinha aqui, nuevo alimento a las gasolinas, ela aqui direcionada a bomba para o homem, ele ligando o carro, e o consumidor está se sentindo assaltado e está ligando para o disque emergência, né? Vejam que são comparações que geram humor, e o humor dessa charge é isso, né? Ele ligar, se sentir que está sendo assaltado, viu, gente? Então, veja que as marcas linguísticas, né, os pontos aqui de exclamação, a bombazinha, a imagem, tudo isso são marcas linguísticas. A outra questão, ela é um texto, né, que fala sobre Las Islas Canárias. Vai dizer aqui de onde que surgiu esse nome de Las Islas Canárias, que diz assim: fueron los perros y los pájaros que dieron su nombre a estas islas. Este archipiélago espanhol, ubicado a 115 kilómetros de la costa de Marruecos, tomó su nombre de laticanes, que significa perro, denominación de los antiguos romanos, dieron a la mayor de las islas por la gran cantidad de perros salvajes encontrados en ella. El cenário, aliás, el canario, pájaro nativo de este archipiélago, fue originalmente exportado a Europa en el siglo XVI como pájaro de las Ilhas Canárias. De aí su nome. Veja que é um texto explicando de onde vem o nome das Islas Canárias, né? Ele vai dizer onde é sua localização, vai dizer que os perros e os pájaros têm a ver com esse nome, né? Que ele é um arquipélago que foi exportado da Europa. Vai falar que isso se deu no contexto do século XVI e assim vai. Aí vem a pergunta, né? Pela leitura do texto, pode-se dizer sobre o título do livro, Detrás de las Palavras. Veja, pessoal, que aqui ele está explicando a origem do nome Islas Canárias, que significa Ilhas Canárias. Aí ele está perguntando. Pela leitura do texto, pode-se dizer sobre o título do livro que este diverge do assunto tratado no texto, mostra
Tudo o que se sabe sobre as palavras da língua espanhola refere-se que o que está oculto na origem das palavras indica que, hipoteticamente, se pensa sobre algumas palavras em espanhol, pretende descobrir alguns conhecimentos que ainda não foram documentados. Veja qual é o principal objetivo da explicação da origem dessas palavras em espanhol. Então, a resposta correta dessa questão é mostrar tudo o que se sabe sobre as palavras da língua espanhola, né? Veja que ele está mostrando a origem dessas palavras. Para a gente finalizar a nossa videoaula, pessoal, eu gostaria que você comentasse na descrição desse vídeo o seu nome completo, para que a gente possa validar a sua frequência e participação na aula de hoje. Eu vou fazer só uma correção bem aqui nessa questão, pessoal, que é um erro meu cometido, peço desculpa, né? Como vocês viram, eu estava verificando que a resposta correta dessa questão é a letra C. Refere-se ao estado oculto na origem de algumas palavras, e não a letra B, né? Que é mostrar tudo sobre as palavras. É o que está oculto na origem das palavras, como eu falei. Ele está falando da origem, de onde que vem o nome Islas Canárias, que é a origem que ele está explicando, né? Quando ele vai dizer que surgiu a partir do nome Peros e não pájaros, e assim vai. Então, veja que dentro do próprio texto eu tenho marcas linguísticas que me direcionam a compreender um texto. Então, finalizando, comenta teu nome completo aqui embaixo no comentário para que eu possa validar a sua frequência e participação na aula de hoje. Tá bom, gente? Até a próxima!